E aí, vamos continuar então. Parte 2, né, do meu vídeo, falando sobre Copa do Mundo, falando sobre seleção brasileira, seleção que eu torço, que é a Inglaterra, não a seleção brasileira. Mas hoje especificamente, em homenagem à Alemanha, eu tô com a camisa da Alemanha aqui, né? Último ano da Adidas, estampando o uniforme alemão. E as camisas da Adidas para a seleção da Alemanha sempre são muito bonitas. Eu ainda quero comprar a desse ano, que é a camisa verde. Muito bonita aquela camisa. Essa aqui, quando eu botei o olho, eu peguei de primeira, não pensei duas vezes. A recém tinha chegado na loja. E a Alemanha agora passa a ser patrocinada, né? Vai ser vestida pela Nike. Até já vi um modelo que a Nike lançou para a Alemanha. E isso é um questionamento que eu tenho, assim, porque eu, como muito fã do futebol inglês, muito torcedor do futebol inglês, principalmente da seleção inglesa, uma coisa que me irrita muito é que a Nike não respeita as tradições, né, dos países, né, principalmente países que têm grandes seleções, como a seleção da Inglaterra, a seleção brasileira, não respeita a história. Embora que esta última camisa da seleção brasileira é uma camisa que eu quero que entre na minha coleção. É uma camisa muito bonita. É muito cara, né? Tá em torno de R$ 700. A de torcedor, se eu não me engano, 400 a de torcedor e 700 a de jogador. Essa daqui da Alemanha que eu tô é a de torcedor, né? A de jogador é muito bonita. Só que na loja não tinha, tá? A Nike, eu torno a dizer, a Nike lançou uma camisa muito bonita, essa, né, modelo titular. Não gostei tanto da azul. Achei aquele desenho no centro ali meio estranho. E vou dizer pra vocês, tá? Uma camisa da seleção brasileira que eu gostaria de ver e que a seleção brasileira já usou em algum momento, sim, é a camisa vermelha. Camisa vermelha é uma coisa que eu acho que ia talvez trazer mais proximidade, porque assim, eu sei que teve muita gente que levou pro meio político, tá? Ah, porque o vermelho é do PT. Tá, as pessoas que levaram pra esse meio, eu peço perdão, tá? Mas o meu pensamento sobre essas pessoas é assim: vocês são idiota, tá? Babaquice. Quem conhece um pouquinho da história do Brasil sabe que o Brasil tem uma árvore nativa que é somente daqui. Só existe no Brasil. Essa árvore chama-se pau-brasil. Foi exportada para a Europa inteira. E essa árvore, quando tu corta ela, o meio dela, o centro dela, né, o que vira os móveis de alto padrão, é uma árvore totalmente vermelha por dentro. É muito característico do Brasil essa árvore. A camisa vermelha que a Nike lançou era uma homenagem a essa árvore. Mas o brasileiro não consegue entender a própria cultura. Foi lá, encheu o saco da CBF. E a CBF... Aí apareceu um presidente da CBF que é um baita de um populista, na verdade, né? O Samir Chaude, né? Ele fez isso pra dar uma acalmada na torcida brasileira, porque ele sabia que logo depois viriam os podres dele, que apareceram agora na Copa do Mundo, que estão soltando.
Então esse é o primeiro motivo de eu, dessa vez mais ainda, não me identificar com essa seleção. Que a gente tem um presidente que é bastante questionável, o presidente do CBF. Vetou uma camisa por motivos de populismo, para ser popular, para um tipo de torcedor que não conhece a própria história, e um tipo de torcedor que é muito é um torcedor muito selecionado pela CBF, tá? Esse estilinho deles, da CBF ali, né? Porque assim, esse mesmo torcedor que reclamou da camisa vermelha da seleção brasileira é o mesmo torcedor que pegou a camisa verde e amarela e transformou em bandeira política. É o mesmo torcedor. Então, assim, vamos parar pra pensar um pouco que o futebol brasileiro virou motivo de resenha política, né? A gente tem um jogador brasileiro que, né, declarou um lado político, nada contra. O que eu queria é que ele entrasse e jogasse, e ele não faz isso. Ele fica muito mais tempo em rede social do que pensando em realmente jogar futebol. E aí começa o segundo motivo por eu não ter afinidade com essa seleção brasileira de hipótese alguma. Primeiro, jogadores que, cara, extremamente limitados. Jogadores que, como eu falei no último vídeo, se eles ficarem 5 minutos com a bola nos pés, a bola queima nos pés deles. O único jogador mais técnico, tá? Mais brilhante é o Neymar. Que é o cara que, pra mim, abandonou a carreira e tá lá só pra ver se consegue ganhar mais uma Copa, né? O Vinícius Júnior, pra mim, é uma eterna vítima, né? E sempre vai ser um... ele, pra mim, ele tem lampejos de bom futebol, mas ele se vitimiza muito de algumas situações. Eu não gosto disso. E o resto daquela seleção, pra mim, é um bando de bagre, tá? Tirando o Endrick, que eu acho que é um cara que tem futuro. Esse eu acho que tem futuro. Esse eu acho que é o cara que, velho, pode ser um futuro jogador da seleção brasileira que talvez possa resgatar o futebol brasileiro. É o Endrick. Já que o Neymar não conseguiu, talvez o Endrick consiga. Então, esse é um dos motivos de eu não ter essa identificação com a seleção brasileira, porque é uma seleção que há muitos anos vive de marketing, é uma seleção que há muitos anos vive de... Como é que eu posso explicar? Vive de história. É uma seleção que, na minha opinião, há muitos anos não apresenta um bom futebol. Tá? Não apresenta mesmo. É uma seleção que perdeu as características de jogo. A seleção brasileira perdeu suas características de jogo assim totalmente. Aquela seleção que tinha ótimos passadores, ótimos dribladores, laterais que avançavam, sabiam cruzar, zagueiros que impunham respeito nos adversários, essa seleção já não existe mais. Essa seleção, assim, o Brasil, o processo do futebol conseguiu, o processo do futebol moderno, que eu digo, né? Ele conseguiu, de fato, tirar todas as características boas do futebol brasileiro. Como, por exemplo, drible, chute de fora da área, cobrança de falta, cruzamento. A seleção brasileira hoje, eu tava vendo, não só no jogo contra a Escócia, o jogo contra o Haiti que eu vi, o jogo contra Marrocos. A seleção brasileira é uma seleção que ela tá muito num padrão assim de imposição física, sabe? Que é uma coisa que eu tô vendo muito nessa Copa do Mundo, é a imposição física.
E aí tem um outro motivo de eu questionar tanto a ida do Neymar para essa Copa do Mundo. É que o Neymar em nenhum momento se preparou fisicamente. Ele tá se preparando agora. Entrou hoje contra a Escócia, jogou alguns minutos, mas ele tá muito abaixo do nível dele. Tá? Ele tá muito abaixo. Infelizmente, ele tá muito abaixo. Não dá pra esperar dele que ele jogue um jogo inteiro, primeiro e segundo tempo, destruindo a defesa adversária. Não. O Neymar é um cara que vai entrar pra decidir um jogo em um lampejo dele de genialidade que eu sei que ele tem. É isso que vai acontecer. Enquanto os outros vão ter que carregar o piano. Pra que o Neymar faça isso, os outros vão ter que carregar o piano. Essa seleção brasileira, a gente tem como volante ali uma dupla de volante que eu não gosto. Se eu não me engano, é Casemiro e Bruno Guimarães. Cara, o Casemiro em final de carreira, né? Inclusive, o Casemiro disse não pro São Paulo, viu? Ó, pra te ver a crise que o meu São Paulo tá. Recebeu um não do Casemiro. Bruno Guimarães, cara, joga no Newcastle, se eu não me engano. Desculpem se eu tiver errado, mas acho que ele joga assim no Newcastle. Ele é um jogador. O Newcastle é um clube de futebol intermediário na Inglaterra. O Newcastle ganhou aí, acho que nessas últimas temporadas que o Newcastle, que eu acompanhei um pouco o Newcastle, eu acho que eles ganharam uma Copa da Liga Inglesa, não me lembro agora em que ano, em que temporada que foi. Eu não sei se foi uma Copa da Liga Inglesa ou foi uma Copa da Inglaterra, eu não sei dizer. Mas foi algo assim. E, claro, o detalhe do Bruno Guimarães também é que não é só dele, tá? É de todos esses jogadores da seleção brasileira. Todos. Além de muitos deles jogarem em times extremamente intermediários, tanto no futebol inglês quanto no futebol europeu em um total, eles não são muito conhecidos aqui no Brasil, tá? O próprio Rafinha começou no Avaí, se eu não me engano, em Santa Catarina. Eu não sabia, o Rafinha é gaúcho, parece que nasceu no Rio Grande do Sul, não conseguiu aparecer no futebol gaúcho e para mim é uma coisa impressionante, cara, porque olha só, quanto jogador gaúcho apareceu no futebol gaúcho e que foi para a seleção brasileira, que passou por Grêmio, por Inter, que começou lá no Juventude, que jogou no Caxias, enfim, cara, jogadores aqui do Sul, o jogador que faz carreira internacional e passou aqui pelo Sul, principalmente aqui pelo Rio Grande do Sul, a gente conhece. Porque a gente vivencia aqui o Campeonato Gaúcho, então a gente conhece os caras. Se eu não visse na internet, numa entrevista, que o Rafinha era gaúcho, pra mim aquele cara era do Rio de Janeiro e era um cara que, sei lá, saiu enfim, era de outro estado, de repente eu pensei assim, esse cara jogou num Vila Nova da vida. Mas não, ele é gaúcho, fez carreira no Avaí, acho que foi no Avaí, fez carreira não, iniciou no Avaí, não apareceu muito no Avaí porque eu não me lembro dele jogando no Avaí. Não me lembro mesmo. E logo foi pra Espanha. E aí eu tenho aquela minha velha teoria. Jogador de empresário. Que, cara, é uma coisa que eu vejo acontecer muito nessa seleção brasileira nos últimos anos, tá? E eu vou dizer mais. Eu tenho certeza que em 2010 uma das broncas do Dunga era essa. Era esses jogadores de empresários, esse monte de empresário que permeia a CBF e que tá lá para colocar os seus jogadores na vitrine e ganhar dinheiro. É isso. Para mim, hoje a seleção brasileira ela não passa de uma seleção vitrine de empresário.
Porque eu não acredito que esses jogadores, exceto o Neymar, tá? Exceto o Neymar. Neymar, Vinícius Júnior, pra mim são os dois expoentes dessa seleção. Neymar, Vinícius Júnior e Endrick. Pra mim são esses três caras assim que eu vejo que tem um futebol um pouco diferenciado. Tem algumas questões com o Vinícius Júnior que eu não gosto muito. Tenho questões com o Neymar que eu não gosto nem um pouco. Eu acho que o extracampo do Neymar é muito ruim. Eu acho que o Neymar é aquele cara. Cara, ele é assim. Um ótimo jogador, um exímio jogador. Pra essa geração, tá? Porque eu vi Ronaldo Fenômeno, eu vi Adriano Imperador, eu vi Ronaldinho Gaúcho, eu vi Kaká. Pra mim, esses caras são mais jogadores até. Mas dessa geração, eu confesso, o Neymar é o melhor. Mas o Neymar, ele, pra mim, ele desistiu de jogar futebol. Essa é a última tentativa dele ganhar uma Copa do Mundo. Mas pra mim ele desistiu. Em pegar o histórico dele no Santos, cara, foi um fiasco. Desculpa, foi um fiasco. O histórico dele lá no time do Jorge Jesus lá, ele não jogava porque o Jorge Jesus disse, ele não tem preparo físico, ele não tem condição física, ele não tem condicionamento. Ou seja, o Neymar é um cara que não se cuida. Já saiu várias vezes na mídia que o Neymar gosta de tomar uma bira, entendeu? Gosta de jogar um poker. Cara, eu acho assim, ó. Pra vida de atleta, eu acho que tem certas coisas que tu não pode expor tanto na mídia, tá? Porque depois vem as cobranças. E a gente tá vendo isso agora. Eu tenho certeza que ele foi empurrado goela abaixo pelo Ancelotti. Porque uma coisa que ninguém se tocou, que ninguém percebe, é que o pai do Neymar é um empresário de muita influência. O pai do Neymar é um empresário muito forte. Ele é um empresário muito poderoso. Não à toa que ele tá permeando o Santos, e eu acho que sim, se ele não é dono do Santos, totalmente dono do Santos, ele deve ser dono já de uns 50% do Santos. E eu tenho certeza que se o Santos virar SAF, vai ser por conta do pai do Neymar. Ele é um empresário muito poderoso, ele tem muita influência. E a CBF baixa a cabeça pra ele. E eu torno a dizer, a CBF é uma vitrine de empresário. A gente tem muito cabeça de bagre naquela seleção ali que eu não sei como é que tá ali. Eu não sei como é que o Casemiro tá ali. Enfim. Um abraço a todos. Eu não sei. Não sei. Vai ter a parte 3, tá? Eu vou fazendo vídeos da Copa por partes. Teve a parte 1, vai ter a parte 2, vai ter a parte 3, vai ter partes que eu vou analisar mais o futebol. Mas essa, me desculpem, mas tem momentos que eu entro num devaneio que eu começo a falar, que é o que eu realmente acho que acontece, é o que eu penso. Um abraço a todos e até uma próxima.